Gente, Olimpíadas 2024. Vamos falar sobre isso? Eu tô acompanhando as Olimpíadas por aqui e tô amando muito tudo que essas Olimpíadas estão trazendo pra gente de informação e conhecimento, além, claro, de ficar muito animada torcendo pela nossa equipe brasileira. Mas eu descobri algumas coisas relacionadas à saúde mental dos atletas que eu queria trazer pra vocês hoje. Desde que a Simone Biles desistiu das Olimpíadas no meio das Olimpíadas de Tóquio em 2020, que acabou acontecendo em 2021, parece que o debate sobre saúde mental nas Olimpíadas, entre os atletas, começou a ser mais discutido. E nos últimos anos a gente tem visto a importância da psicologia nos esportes. A gente também viu bastante sobre isso na época da Copa do Mundo. Eu ia procurar, um psicólogo pra mim. Agora que eu faço, eu tô muito feliz de estar fazendo. Porque antes eu tinha um preconceito, sabe? Eu falava, faz isso não tô ficando louco. Porque lá na roça, lá onde eu moro, é assim, você vai fazer um psicólogo, tu é louco, tu é maluco. Por esse preconceito, não tenho mais, graças a Deus. E me sinto 100% com mente aí aliviada, Com a minha psicóloga eu posso desabafar, eu posso falar tudo pra ela. Então acho que é muito legal fazer isso, sabe? Você falar isso, tanto pra quem joga bola, pra molecada que é nova e até pra outras pessoas, assim, sabe? Dependente da profissão, mostrar o quanto é importante isso, sabe? Você tá com a cabeça no lugar pra conseguir executar a sua profissão ali. Mas hoje eu vou focar aqui só sobre as Olimpíadas. Eu não sei se vocês viram, mas tem um documentário da Simone Biles na Netflix que tá saindo agora. Eu só consegui ver 2 episódios porque ainda não lançaram os outros 2, mas a minissérie vai contar com 4 episódios no total, que se chama O Retorno de Simone Biles. E ela fala muito sobre saúde mental lá, porque ela explica o motivo dela ter saído das Olimpíadas em Tóquio. É muito doido, porque um cara fala que é como se algo dentro dela tivesse quebrado. É como se ela não conseguisse mais unir corpo e mente. Talvez você ache isso muito maluco, mas se você já passou por uma crise de ansiedade, por uma ansiedade muito forte, assim, você talvez já tenha se sentido nessa situação de que o seu corpo começa a ter respostas que não foi você que mandou fazer. Tipo, começar a tremer, começar a ter o olho piscando, esse tipo de coisa. A professora de psicologia convidada pelo documentário, inclusive, fala que ela tava se esforçando muito, ela mesma se cobrava demais. E aí juntou o peso das expectativas com a pressão das mídias, fora a cobrança dela própria, e aí lascou-se tudo, gente. Ela teve o que se chama na ginástica de twists, que é literalmente isso que o cara falou, como se o cérebro e o corpo não tivessem mais no mesmo ritmo, e aí cada um faz uma coisa. Sabe, tipo, o filme dos Divertidamente? É como se metade dos Divertidamente decidissem fazer uma coisa e a outra metade decidissem fazer outra. Só que ao invés de ela ficar paralisada, ela acaba fazendo meio que as duas coisas ao mesmo tempo, e aí nada sai certo. Então, ao invés de ela, por exemplo, fazer um twist no ar, ela para no meio do twist. E isso não seria tão ruim, você talvez esteja pensando só em nota nesse momento, mas o real problema dessa situação é que ela pode se machucar seriamente, porque ela não sabe direito pra onde ela tá indo, ela não tem mais aquela compreensão corporal que é tão importante pros atletas. Mas não foi uma coisa que rolou só em 2020, é como se fosse uma grande bola de neve que foi se construindo ao longo dos anos. Como as Olimpíadas de Tóquio foram durante a pandemia, eles não tinham nada pra relaxar, não existia um rolê, não existia conversar com a galera da equipe, ficar junto, eles viviam a competição. Então eles ficavam treinando, faziam o que precisavam fazer na competição, voltavam pro hotel e ficavam scrollando o feed do celular. E outra questão importante é que durante as Olimpíadas de Tóquio, os familiares não podiam ir junto com as ginastas. E geralmente a Simone Biles levava a família dela pra ir com ela nas competições. Nem a Raíssa vai com a mãe, por aí vai. Só que essa escolha de fazer as Olimpíadas, mesmo sem a família, mesmo sem público, subestima a importância da conexão e da comunidade no nosso desempenho. Então, eles achavam que não ia fazer diferença, que era só uma questão de segurança. Mas, na verdade, muitos daqueles atletas necessitavam daquele apoio social e emocional para conseguir superar as dificuldades, para conseguir conter o medo, a angústia, a ansiedade. Então, não levar isso em consideração é muito grave. E ela até fala que ela mentia para si mesma, mentia para os outros falando que tava bem. Mas quando começou a acontecer esse tipo de coisa, de que ela simplesmente travava e perdia o rumo, várias pessoas começaram a perceber que ela não tava bem. E aí um cara que acompanhava ela fala no documentário, que ele respondeu pra ela: não, você tá bem? Quando você tá fazendo um movimento, você cai, levanta e continua. Quando você se perde, você não tá bem. Isso não é normal. Ela disse que as luzes do ginásio desencadearam alguma coisa nela, que ela não sabe explicar o que foi. E aí ela teve um branco, assim, um apagão. Que nem quando você fica muito nervoso pra prova e você esquece o que você vai fazer. E aí ela não sabia o que ela ia fazer, mas ela sabia que não era o que ela deveria estar fazendo. Ou seja, ela esqueceu qual que era a sequência, ela ia fazer qualquer coisa ali, mas não era o que ela devia estar fazendo, não era a sequência que ela tinha programado. E aí, deu nisso aqui.
E aí ela falou que foi um desespero muito grande, porque é como se ela não conseguisse se conectar de novo com a própria habilidade dela. É como se ela tivesse perdido a habilidade dentro dela, assim, e não tivesse achando o caminho de volta. E quem já se sentiu perdido, quem já se sentiu angustiado, ansioso ou estressado, deve ter passado por essa situação algumas vezes, mesmo que em menor escala. E o maior problema dos twists é que eles são uma questão mental, então muita gente não levava a sério. Só que o twist, ele é muito perigoso, porque se você se perde num movimento durante o ar, se você perde a noção de espaço, se você não sabe mais onde é que tá o chão, você pode cair muito errado, muito feio, você pode ficar paraplégico. Então era uma coisa muito séria. Se fosse um atleta quebrando o pé, tendo uma fratura exposta no meio da competição, todo mundo ia ficar muito empático à situação. Todo mundo ia se solidarizar e entender a situação. No caso da Simone Biles, foi uma questão mental. E aí, por causa disso, foi invisibilizada e diminuída. E ainda bem que tinham algumas pessoas ali do lado dela pra dar apoio. A mãe dela, por exemplo, quando ela falou que ia desistir das Olimpíadas, falou: não, tudo bem, você tá certa, você precisa se cuidar. A galera, o resto da equipe vai continuar, não precisa se preocupar e tal. Porque tem gente que não entende. Tem vários casos que a gente vê, por exemplo, de atrizes mirins, de famosos mirins, que os pais acabam abusando, assim, né, fisicamente, emocionalmente daquela criança, daquele jovem, porque sempre acha que dá pra fazer mais, e não leva em consideração a exaustão mental da pessoa. No caso da Simone Biles, a família entendeu e apoiou, mas os internautas e os comentaristas não. Uma coisa interessante sobre os twists é que eles não estão relacionados à ginástica, ou seja, não são os movimentos que você faz na ginástica que causam o twist, é o estresse. Então qualquer pessoa poderia sentir um twist. Só que eles deram esse nome na ginástica porque dá uma retorcida, né, na sua cabeça. E pra eles isso se manifesta diretamente nessa questão da execução da ginástica. Mas isso pode acontecer em qualquer momento e poderia desencadear qualquer tipo de reação de confusão mental. A Simone disse que ela se sentiu envergonhada. E eu fico muito triste de ouvir isso, porque ela podia ficar preocupada com a própria vida. Ela podia ficar com medo de se machucar. Ela poderia ficar com medo de decepcionar a própria família. Ela poderia ficar triste ou frustrada porque ela se preparou muito para aquele momento. Mas não, ela ficou envergonhada. Quer dizer que o exterior, a opinião das pessoas fazia muita diferença para ela. E ela ficou muito triste, muito envergonhada de estar fazendo isso com o país dela. E é muito triste a gente pensar que a vida dessa pessoa estava resumida a satisfazer a vontade dos outros. Ela não estava nem prestando mais atenção nas necessidades dela. O corpo dela estava gritando, pedindo socorro, e ela só estava pensando nos outros. E ela ainda fala assim: isso podia ter acontecido em qualquer momento da minha vida, porque justamente nas Olimpíadas. Mas é exatamente sobre isso, porque nas Olimpíadas é o momento que ela tá mais estressada, que ela precisa de mais foco. Você só pode ignorar por um tempo. Uma hora essa conta vai chegar. Se não fosse nas Olimpíadas, ia ser em outro momento. Ela preferia que fosse em outro momento pra não causar essa vergonha pro país dela. Mas tem coisas que a gente não pode escolher na nossa saúde mental. E, inclusive, ela já estava escolhendo ignorar por muito tempo pra ter chegado nesse ponto. Tem um cara, inclusive, que eles botam no documentário que fala sobre estresse mental. Vou deixar aqui pra vocês o vídeo. Eu tenho vontade de ralar a cabeça desse cara no asfalto. Como é que fala uma coisa absurda dessa na televisão? Ninguém pede pra ele fazer uma retratação, pede pra ele se explicar, se desculpar. Gente, ele tava diminuindo uma questão psicológica importantíssima. A maior ginasta que eles têm no país. É a maior atleta que eles têm no país. Ela tem, tipo, 37 medalhas. Ela tem 26 anos. É praticamente a minha idade. Imagina você carregar o peso de ter que sempre ser a melhor no seu país. Esse negócio de falar sobre não desistir, que a pessoa não pode desistir, que o esporte ensina a gente a não desistir, que ela estava traindo a gente, falhando com a gente quando ela desiste, é uma grande falácia do capitalismo, porque é o capitalismo que faz a gente ter essa produtividade tóxica, essa vontade, né, que eles colocam na gente de sempre trabalhar mais, se esforçar mais, porque você precisa produzir mais, porque você precisa ser o melhor. Na verdade, a vida não é sobre isso, a vida é sobre você fazer uma coisa que você ama. Simone Biles entrou na ginástica, não era pra ser a melhor, não era pra ganhar dinheiro, era porque ela amava a ginástica, ela se divertia fazendo aquilo, ela gostava de competir consigo mesma e sempre ver onde ela conseguia chegar. Mas em algum momento, isso entrou dentro dessa esteira do capitalismo e ela só precisava produzir. E isso foi causando uma exaustão mental nela. É igual quando as pessoas têm burnout e a comunidade em volta não valoriza, não acredita, desmerece. Então isso é muito difícil, porque o que a pessoa precisa naquele momento é o apoio. A Simone Biles teve um burnout. Eles chamam de twist na ginástica, mas nada mais foi do
do que um burnout. Ela ficou estressada por causa do trabalho dela, tomou conta da vida dela e deu nisso daí. Ela fala, inclusive, que ela entrou num momento ali depressivo depois dessas Olimpíadas. Ela teve que se afastar de todas as redes sociais porque os comentários maldosos sobre ela eram muito maiores do que os comentários de apoio, uma quantidade muito maior de comentários ruins. E eu, sinceramente, acho, mas aqui eu tô dando a minha opinião enquanto pessoa e não como psicóloga, estudante de psicologia, porque não estudei a fundo sobre isso, mas eu acho que no caso dela, ela não teria depressão se tivesse havido compreensão dos fãs e de quem tava ali em volta comentando sobre a vida dela. Porque parecia que a depressão não era um estado químico, assim, não era uma coisa orgânica pra ela, porque ela não tinha tido esse estado em outros momentos da vida. Ela chega a comentar que toda vez que termina as Olimpíadas, ela sente meio que uma depressão pós-Olimpíadas, que ela fica meio, o que eu vou fazer da minha vida? Mas é diferente, né, de se sentir depressiva por causa desses comentários maldosos, por causa da reviravolta que tava acontecendo na vida dela. Então, eu acho que ela não teria tido depressão, ela ficaria mal, óbvio e tal, mas ela não teria tido depressão se as mídias fossem mais simpáticas, fossem mais saudáveis, mais humanizadoras, conseguissem ver a pessoa Simone Biles e não só esse atleta forjado que construíram. Conforme ela ia falando, eu sentia muito como se fosse tipo um filme de super-herói, um filme, sei lá, de robô, e depois o personagem principal descobre que é um super-herói ou um robô que foi feito pra alguém, pra servir a um propósito, sabe? Esse tipo de coisa, tipo Capitã Marvel, ou tipo, sei lá, Eternos, que eles são muito incríveis, mas que daí depois eles descobrem que eles tinham um objetivo de um vilão por trás e tal. Eu senti a história da Simone Biles como se fosse isso, porque, tipo, ela só queria se divertir, em algum momento corromperam a vida dela, corromperam a profissão dela e transformaram nessa produção em massa de medalhas. Ela falou que ela jogou todas as coisas que ela usou em Tóquio dentro de um armário na casa dela e ela ficou anos sem mexer, e que quando ela começou a mexer, ela só entrava no quarto e chorava o dia inteiro, porque ela não conseguia aguentar lidar com aquelas emoções tudo de novo. Não era por causa do que aconteceu em Tóquio só, foi por causa de tudo que aconteceu depois, de todos os comentários que ela teve que ouvir. E é óbvio que a galera sempre aproveita, né, esse momento de fragilidade, começar a mostrar as garrinhas. Então a galera aproveitou pra ser racista, aproveitou pra ser xenófoba, aproveitou pra ser machista, aproveitou pra ser um monte de coisa. Então não era só uma questão de estar ali julgando a qualidade dela enquanto atleta, estavam julgando muitas coisas sobre ela. De pensar como é que a ginástica surge como um todo, que são crianças competindo, né? A gente fala muito hoje em dia, muito mais hoje em dia, sobre como é estranho ver Miss Mirim, né? Tipo, crianças Miss competindo entre si. É muito ruim pra saúde mental delas e tal. Isso é bem mais debatido hoje em dia. Mas a ginástica tá ali, ó, com esse negócio de ser Miss. Porque são crianças competindo, passando por treinos severos, passando por restrições severas, às vezes, de alimentação, de lazer, de descanso. E até uma hora que, não lembro se é a Simone Biles que fala, mas alguém no documentário fala, é assim que se destrói um ser humano. Eu achei essa fala muito forte. Outra coisa importante, eu não sei se vocês sabem, mas a Simone Biles, junto com várias outras ginastas, foram abusadas durante muitos anos por um médico da equipe do ginásio. Isso veio à tona uns anos atrás nos Estados Unidos, teve um julgamento, o cara foi condenado, etc e tal. E aí ela fala sobre vários pontos de vista dessa situação. Primeiro, ela fala que ela entende também essa exaustão mental como uma resposta ao trauma, porque ela não tinha tido um momento pra lidar com isso emocionalmente, psicologicamente. Ela tentava jogar pra debaixo do pano. Então, aos poucos, né, isso foi dando os sinais de que não era benéfico, de que ela precisava resolver. Ela diz que ela não teve os cuidados necessários depois do abuso, que ela achava que tava tudo bem, e aí a mente e o corpo chegaram lá e falaram: não, minha querida, não tá tudo bem, isso é uma loucura. E aí, em um dado momento, ela começou a virar porta-voz desse acontecimento. E ela ia em eventos pra falar sobre abuso de atletas, ela ia em eventos pra falar sobre violência sexual. E isso tudo era extremamente desgastante pra ela. Não é porque ela tava falando sobre isso publicamente que ela já tinha tudo resolvido dentro dela. Ela disse que foi muito sofrido pra ela tomar essa posição, mas que ela sabia que era necessária, mas que ela não teve o cuidado necessário pra tomar essa posição. Ela tomou essa posição sem se preparar psicologicamente pra isso, sem ter um acompanhamento psicológico durante esse processo. Então tudo isso foi fazendo essa bola de neve crescer. E aí aos poucos, teve uma época que ela se afastou dos treinos, e aí depois ela começou a voltar, mas daí ela ia, treinava um pouquinho uns dias, daí sumia outros dias, aí ia de novo, era uma coisa intermitente. Mas ela sabia que era parte do processo de cura ela voltar a se divertir no ginásio, justamente por causa disso que eu falei. Ela não precisava mais se preocupar com essa produção em massa de
ginastas. Ela já era melhor e ela só precisava voltar a se conectar com o esporte e com a habilidade dela. Eu acho muito fofo que tem uma hora que ela fala que o marido dela foi essencial nesse processo, que ele ajudava ela a manter os treinos em dia, a ir treinar, né, quando precisava, a ir na terapia quando precisava. E ela diz assim, que ele não foi mandão fazendo isso, ele fazia de um jeito delicado, que mostrava que era uma questão de preocupação, então isso é muito fofo. E agora, inclusive, o próprio marido dela vai numa terapeuta esportista semanalmente, porque o cara joga futebol americano, se eu não me engano, na NFL, e agora ele foi inspirado por ela. Ele fala que ele percebe que ir na terapia, né, aceitar ajuda psicológica tem muito a ver com humildade, porque você precisa olhar pra si, reconhecer erros, reconhecer falhas, conhecer que você precisa melhorar. Então é bem legal, porque eles tiveram uma conversa aberta sobre isso. Enquanto ele ajudava a esposa, ele percebeu que isso também poderia ser bom pra ele. Ela diz que pra essas Olimpíadas que estão acontecendo agora em Paris, ela desativou os comentários no Instagram, excluiu o Twitter, porque a galera não tava sendo muito convidativa nos últimos tempos pra ela, né? Falar, né? Convidam ela pra contar a história dela. E ela fala, não, mas eu não sou um exemplo de superação, porque eu não superei nada ainda. Eu tô num processo. Se vocês quiserem me chamar, aí eu mostrar como é que é o processo, pra gente caminhar juntos e tal, eu topo. Se for pra falar como se fosse um exemplo de perfeição, eu não quero. Eu acho muito legal que ela realmente abraçou essa ideia que a cura é um processo. Ela diz que mesmo nas Olimpíadas do Rio de 2016, ela já tinha entrado num processo meio depressivo, porque ela falou, já fiz uma coisa incrível com 19 anos e eu não sei o que fazer da minha vida agora. E aí ela parou de fazer as coisas que ela gostava, parou de sair com as pessoas que ela se importava, ela não conseguia se acalmar, ela não sabia como lidar com as emoções negativas que ela tava sentindo, então ela foi se afundando. E hoje em dia, uma coisa que ela sente que ajudou muito foi conversar com a terapeuta sobre como lidar com certas situações, e ela usa a técnica da visualização, que é muito legal. Então, ela falava assim, estar no estádio me estressa. Aí a terapeuta fala, em que lugar você se sente menos estressada? Daí ela fala, nossa, o lugar perfeito pra mim é a praia. E aí ela foi aprendendo a visualizar a praia pra sempre que ela precisar, ela ter esse porto seguro dentro da própria cabeça dela. E eu acho que isso é muito legal, porque isso mostra que, primeiro, você não precisa desistir dos seus sonhos ou da sua rotina quando você se vê numa situação dessa que parece um beco sem saída. Você só precisa se reorganizar. Ela levou alguns anos a se reorganizar, mas ela conseguiu voltar. Ela não precisou desistir da carreira dela. Ela não precisou ter um fim trágico. Ela percebeu um momento de perigo ali, né? Porque ela podia não ter ouvido e se machucado muito feio, ou até mesmo morrido. Mas ela ouviu, falou, beleza, agora eu preciso parar. Então a primeira coisa mais importante é perceber quando você precisa de ajuda. Ela conseguiu perceber, ela conseguiu se afastar, ter paciência com esse processo, porque demora, e conseguiu se desvencilhar dessas amarras da pressão, da exigência excessiva e voltar a se divertir. Eu acho que essas são as coisas mais importantes, assim, sabe? Sobre o que a gente pode aprender com a Simone Biles, porque, nossa, ela foi um exemplo muito bom, assim, de como lidar com a depressão, como lidar com o burnout. Ela soube desistir na frente de milhares de pessoas. Se você for pensar o tanto de gente que estava assistindo, né, remotamente, que não estava lá na hora, milhões de pessoas. Isso é de uma coragem, de uma força de vontade. Foi muito incrível mesmo. E aqui no Brasil a gente tem algumas ginastas que a gente pode equiparar também. Uma delas é essa nadadora. Eu esqueci o nome dela, mas eu vou botar o nome dela aqui embaixo. Que ela tava voltando agora depois de várias situações difíceis na vida dela. Ela descobriu questões médicas no ovário dela, não sabia se ia ter que operar, que ela podia perder o ovário. Ela tava no meio do treino pra poder ir pras Olimpíadas. Descobriu que o avô dela tava com câncer. O pó do ano passado eu não nadei bem, eu acho que 20 segundos, eu não lembro direito, mas foram 20 segundos do segundo tempo, e então, a prova meio que tava garantida. Eu tive um apagão no meio da prova e eu acho que o público às vezes não imagina que essas coisas aconteçam com a gente. Me questionei no meio da prova, me desesperei no meio da prova, não foi uma prova boa, longe de ser boa. Isso foi em outubro. No começo de dezembro eu descobri que meu teratoma no ovário tinha voltado, uma semana depois eu operei. Daí depois de um tumor benigno no ovário, eram 4 tumores, 3 do esquerdo e 1 no direito. Com um mês eu fui para altitude, com 55 dias eu competi o Mundial de Doha. Então foi uma coisa muito seguida da outra. Quando eu tava me recuperando de um, veio outra pancada, e eu descobri que eu ia ter que operar, com a minha médica falando, acho que você vai ter que tirar o ovário. E eu falei, o que eu faço? No final das contas deu tudo certo, tô com o meu ovário aqui,
tô com uma final olímpica, família, com meu namorado, com meu avô que curou do câncer ano passado, todo mundo na arquibancada, então eu tô muito feliz. Então isso mostra como as questões pessoais também podem afetar muito o desempenho do atleta. Porque no caso da Simone Biles, a gente tá falando sobre como o trabalho de atleta atrapalhou o trabalho de atleta, né? É uma coisa que assim, ela não tinha a ponderação, ela não fez o equilíbrio entre lazer, descanso e trabalho, e aí aconteceu isso. Mas no caso dessa nadadora, por exemplo, ela tava treinando bem, e aí começaram a acontecer questões na vida pessoal dessa pessoa, dessa nadadora, e aí isso poderia estar prejudicando o trabalho dela. Ela tava preocupada de não conseguir fazer um bom desempenho nas Olimpíadas, nos campeonatos que ela precisava participar. É importante isso, porque às vezes a gente fica pensando nisso, que o trabalho tá tudo bem, então tá tudo bem pra trabalhar. Mas muitas vezes o que acontece fora do ginásio, o que acontece fora da competição, vai diretamente se relacionar com o nosso desempenho, não só numa questão de atletismo, mas no nosso trabalho no geral. Quando eu não tô me sentindo bem, é muito difícil eu ir trabalhar. E eu vou mesmo assim porque eu sou CLT, né? Não tenho o que fazer, mas provavelmente vai ser um dia muito ruim de trabalho, que eu não vou estar dando o meu melhor, que eu preferiria estar em casa em posição fetal, coberta pelo meu cobertor. No caso dos atletas, é a mesma coisa. Muitas vezes eles têm que ir, porque tem questão de patrocinador, tem essa questão de ser uma vergonha pro país, tem uma pressão muito grande, mas chegando lá, não dá pra dar o seu melhor. E isso é importante pra gente também, enquanto telespectador, enquanto torcedor, pra gente não ser muito duro com eles. Quando acontece alguma coisa assim, não ficar xingando a pessoa, não ficar agindo como se aquela pessoa fosse um personagem do videogame que eu posso xingar e tá tudo bem. Uma pessoa, é um ser humano, tem questões ali. Essa pessoa era a melhor do mundo, se essa pessoa era extremamente boa no que ela fazia, num dado momento ela vai muito mal, é estranho. Não é comum, porque a habilidade não se perde, ainda mais se você tá treinando sempre, que é o caso deles. Então a gente tem que tentar se humanizar mais nessa questão, tentar prestar mais atenção nisso. Outro vídeo muito legal é o vídeo da Raíssa, nossa skatista, que foi pras Olimpíadas de Paris e já conquistou uma medalha de bronze. Ela fez um vídeo falando sobre como ela lida com a pressão de ser uma atleta tão jovem. E é muito legal, olha só. Eu faço terapia 2 vezes por semana. Não só para entender, óbvio, minha vida profissional, mas entender minha vida pessoal também, que é muito importante, até porque eu sou uma adolescente ainda, tenho 16 anos. Gente, com 16 anos, ter um discernimento desse, da importância da terapia, a importância do apoio psicológico, ter noção que no caso dela, que é muito nova, é ainda mais importante para saber como equilibrar tudo isso. Nossa, isso é muito, 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 muito importante. Se todos os atores mirins tivessem a consciência que a Raíssa tem, tenho certeza que muitos deles não iam ficar tão lascados que nem, por exemplo, a Jannette McCurdy, que a mãe, né, fazia coisas horríveis com ela. Também tinha uma exigência brabíssima. E óbvio que quando você tá num ciclo de violência, de abuso psicológico e tal, é muito difícil você se desvencilhar. Mas se esse tipo de pessoa tivesse acesso a um apoio psicológico que nem a Raíssa tá tendo, muito provavelmente eles iam conseguir levar tudo isso com muito mais tranquilidade, muito mais leveza, e até mesmo saber os seus limites, saber a hora de falar não pra aquele treinador, filho da puta, que tá forçando eles mais do que o necessário. Então é isso, gente. Fiz aqui algumas ponderações sobre as Olimpíadas e o impacto na saúde mental. Eu acho que a gente tem muito que aprender com esses atletas. Estou muito ansiosa para sair os próximos episódios do documentário da Simone Biles. Se você tá assistindo, comenta aqui embaixo quais foram as partes que você mais gostou do documentário. E se você lembrou de mais alguma conversa sobre saúde mental dos nossos atletas brasileiros, pode deixar aqui embaixo também, que eu tô animada para saber. Um beijo e até o próximo vídeo.